Nilson sobre aí as questões da Agenda 8. Ele está apreciando aí a Agenda 8, ela envolve cálculos, e é importante, pessoal, que todas essas agendas que envolvem cálculos, há necessidade de um pouco mais de tempo, nada de complicado, porque esses cálculos que estão aí é matemática básica. Agenda 8, que fala sobre a formação de preço, implica em entender como que é produzir alguma coisa, o que eu preciso gastar para produzir um produto e por quanto que eu tenho que vender. Mais ainda, eu preciso entender o que sobre margem de contribuição, o que cada produto agrega para a empresa, né? E também aí a questão do lucro. Qual o percentual de lucro que eu tenho que colocar nesse produto para mim poder vender, não é mesmo? E também a questão do lucro ou prejuízo, ou seja, quantos produtos ou serviços eu tenho que produzir para me vender e equilibrar receitas e despesas. Quando eu falo equilibrar, eu estou falando de uma balança. Ela tem que equilibrar, né? Senão, eu vou ter prejuízo e vou ter que produzir mais, né? Para mim gerar o ponto de equilíbrio. Porque só ali é que a empresa começa a ter o que? Lucro. Vocês viram aí na Agenda 8, a gente tem aí um gráfico, depois a gente pode voltar a conversar sobre isso. E esse gráfico, então, mostra no ponto de equilíbrio, a empresa ou o empresário ainda não tem lucro. A partir dele, aí ele começa a obter o lucro. Isso é muito interessante e muito importante. Então, pessoal, parabéns a todos pelo compromisso e responsabilidade com os estudos. E nós estamos, nesse período, averiguando os alunos que estão com um percentual abaixo de 50%, que é pouco, tá? Deixa eu ver quem está chegando aqui, a Tatiane, ó. Oi, Tatiane, boa Peraí. tarde. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bom, que bom. Já estamos aqui em companhia do Nilson, falando sobre a Agenda 8, né? Aí que vai falar a formação de preços e os elementos que participam disso, né? Então, ponto de equilíbrio, aí a margem de contribuição. Então, tudo isso é muito interessante a gente entender quanto que eu tenho, o que eu tenho que entender sobre custo, implica custos, custos fixos. Trabalhando ou não, eu vou ter que pagar água, luz, impostos, eu vou pagar. Salário, né? Atenção, que a questão de salário, ela tem aí algumas observações. Salário da administração e salário diretamente da linha de produção, das pessoas que estão produzindo. E aí, tudo bem, Tatiane? Está gostando da Agenda 8? Sim ou não? Tatiane, consegue me ouvir? Agenda 8? Oi, professora, eu dei uma olhada só meio assim por cima, porque eu estou com prova de pedagogia, então eu Ah, não consegui entrar, mas eu vou entrar amanhã para ver ah, certinho. isso mesmo, dá tempo. Nós estamos na quarta-feira, então o que, que a gente faz? A gente pega um pouco da Agenda 8, que ela foi anunciada na videoaula passada, e fala da 9, que vai entrar agora na sexta-feira, né? Isso é muito importante. Então, Eu olhei meio por cima, eu vi que está bem interessante, é um pouquinho mais complicada, mas
Então, aí, Tatiana, ele vai colocar aí para a gente, né, um estudo de caso, né, do fichário, né, de uma empresa, né, da cafeteria Grão Aroma, e o estudo de caso sempre ilustra o quê? As necessidades que a empresa tem para ela poder trabalhar, produzir, pagar aí os tributos, né? E também ter lucro. Veja que a Agenda 7 falou lá, né, sobre lucro e tudo mais. Então, aí uma continuidade, então colocou a formação de preços, né? Então, nós vamos entender mais quais são os elementos da formação do preço. Então, bem interessante que a gente colocou. E a gente vai depois falar um pouquinho da Agenda 9. Então, pessoal, o Nilson, sugestão de a professora responder umas questões similares para nós termos um exemplo. Ah, tá. Ele está falando sobre o encaminhamento das atividades, das questões que foram feitas, né? Isso é muito importante. Eu sei que muitos alunos estão aí começando a ver a Agenda 8 e ela vence na segunda-feira. E já vai ser lançada a Agenda 9. A gente teve aí as questões dos feriados, então parece que acelerou um pouco, mas vamos fazendo os ajustes, não é mesmo? Então, pessoal, eu vou, para a gente estar aí bem alinhadinho, a gravação já está sendo aí efetivada. Então, boa tarde para todos que vão nos assistir. Fiquem atentos. Depois nós vamos mandar os slides para que vocês possam verificar. Mas orientamos, pessoal, que assistam a videoaula gravada. Deu um pequenino problema nessa que foi gravada no dia 1/4, que quando ele apareceu para mim, ele estava pleno, ele estava público, né? Mas eu vi que teve um aluno que me comunicou, eu não sei se foi o Eric, foi um aluno que me comunicou que não estava vendo. Aí eu fui lá de novo, puxei a gravação. Quando eu puxei a gravação, passei, aí o aluno falou que ainda não estava. Mas na segunda vez eu fiz de novo, aí ele foi, né? E gerou, então, aí um link da gravação como público. Porque se for privado, aí o aluno muitas vezes não consegue. É só aqueles que tiverem o link, enfim, mas ele tem que ficar no público, que facilita também verificar. A gente compreende que o aluno pode não estar nesse horário aqui para videoaula, mas ele pode assistir a qualquer momento, a qualquer hora. Então, por isso que é importante fazer, então, assistir aí a videoaula gravada. E o Nilson colocou aqui responder as questões com alguma coisa, um exemplo para essas questões que está na Agenda 8 e Agenda 9 vocês vão gostar muito, né? A gravação já está sendo efetivada, a Agenda 9 vai falar da administração, da produção e operações, tem uma atividade maravilhosa que vocês vão gostar no bloco de notas, mas ela é diferente, né? Uma atividade bem bacana sobre administração da produção e operações. Bom, pessoal, vamos ao compartilhamento da tela. Espero que dê tudo certinho. Vamos compartilhar a tela, né? Tudo bem? Gostaria de falar alguma coisa, Tatiane, antes? Tudo bem? Não, Tatiane, professora, tá, tudo bem? Então, tá tudo bem. tá. Assim a gente vai bem no horário. Eu sempre deixo depois um tempo, os alunos querem fazer uma pergunta, e não tem problema se atrasa um pouco para entrar na aula, não tem problema nenhum, né? E depois tem a gravação, né? Isso que a gente torce que tudo dê certo. Então vamos compartilhar a tela para mim mostrar para vocês os slides que foram preparados para as atividades. Então vamos lá, janela. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aqui. Ele já está aqui pertinho de mim.
Aqui, ele já está aqui. Deixa eu só voltar para o primeiro. Estão conseguindo ver, pessoal? Sim ou não? Conseguem ver o compartilhamento? Olá? Professora, ainda não. Não. Espera um pouquinho que tem alguns probleminhas por aqui. Deixa eu só ver compartilhamento. Compartilhar. Espera um pouquinho. Voltei para cá. Deixa eu só ver. Ele está colocando os slides. Vamos ver mais um. Mas é no riso da gente. E agora? Agora sim. Agora sim, que ótimo. Só que eu vou falar, pessoal, deixa eu ver, eu tô com a 9 aqui. Deixa eu voltar, que eu vou pegar os slides. Só um minutinho, que eles vão vir aqui. É o que a gente está precisando, é dos slides. E agora, conseguem ver? Sim, aham. Tá? Ótimo. Então, vamos lá, gente. Os slides já estão preparados aqui. A gente faz aí um remix rápido, né, do que a gente vai tratar. É claro que a pauta fica para a agenda 9, mas temos aqui alguns avisos. Deixa eu ver aqui quem está chegando. A Márcia Ponte. Olá, Márcia, boa tarde. Tudo bem? Consegue nos ouvir? Estou aqui. Boa tarde, tudo bem? Que bom, que ótimo. Eu estou aqui com o Nilson, com a Tatiane, e agora a Márcia veio aqui junto conosco. Que bom, parabéns. Então, a gente está falando, pessoal, dos slides, eles irão depois para vocês, e uma revisada do que estamos fazendo, né? E aí, e anunciando, pessoal, vocês viram, aquele primeiro período de recuperação, que eram as agendas, né, que estavam ali, né, de 1 a 5, ela fechou. Nesse caso, não abre mais. Por quê, gente? Porque ela tem um período e ela já não abre mais. Se alguém que está nos ouvindo está enfrentando algum problema e não fez, por favor, se comunique. Inclusive, nós estamos no período de alinhamento, de verificar os alunos que estão participando, os alunos que não estão, né? Então, comunique se teve algum problema. Elas não abrem mais. Mas, porém, todavia, contudo, da agenda 6 até a agenda 9, nós teremos o segundo período de recuperação, estou no slide 1, que vai se iniciar a partir da próxima semana, ok? Então, deixa eu ver, está chegando o Eric. O Eric está chegando. Ei, Eric, tudo bem? Oi, Eric, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Boa tarde. Já estamos aqui, você chegou no início, já estou falando aqui no slide de número 1 sobre a agenda 1 a 5, que teve aí o seu período, ela fechou, não abre mais. Quem nos ouve tem algum problema que impactou em não mandar atividades da agenda 1 a 5, lembre que a gente pediu muito. Se o aluno não consegue, manda um comunicado comunicando o problema que ele está enfrentando. É problema de equipamento, problema de saúde, precisa avisar, né? E se tiver alguém que está nos ouvindo e enfrentou esse problema, por favor, comunique. Eu posso dizer que a agenda de 1 a 5, ela não abre mais. Porém, casos à parte precisam ser comunicados, que nós não sabemos, né? Isso que é importante. E anunciar que o segundo período, ele vai compreender as agendas de 6 a 9, será aberto no próximo dia 17, na próxima sexta-feira, certinho? Bom, que mais? Eu coloquei aqui, pessoal,
um lembrete sobre percentual de atividades está em informações acadêmicas. Vocês têm acesso plenamente nisso, porque a gente falou sobre aquelas questões percentual abaixo de 50 e o mínimo seria 75%, né, o percentual adequado. Porém, aqueles casos que ficou alguma agenda aí para trás, que a 6 já fechou, 7.1 também fechou, né? Mas terá uma nova oportunidade a partir do dia 17. A professora colocou lá, refazer, você vai refazer e posta nesse período, certinho? Então, o percentual, fiquem atentos, está aonde, professora? Em informações acadêmicas. Controle, verifique o estado da sua atividade, foi dado feedback, não foi, mas a gente está sempre orientando. Nós tivemos um pequenino problema com a videoaula gravada, até o Eric falou sobre isso, mas a gente restabeleceu, foi o novo link e funcionou, que o Eric avisou. Então, não deixe de assistir essas videoaulas, é muito importante. Agenda 7, 7.1, a 7 era fichário e debate, ela está sendo ainda mediada, nós compreendemos que ela entra aí na contabilidade. Contabilidade, ela tem um curso especial. Nós temos um direcionamento para que o aluno tenha o quê? As informações básicas sobre a contabilidade, o balanço patrimonial, tanto que nós pedimos que o aluno fosse ao módulo 1, na agenda 12, para você rever aqueles conceitos que você estudou lá. Mais ainda, colocamos vários vídeos que o aluno à disposição, ele pode assistir para ter um pouco mais de orientação. Então, pessoal, esperamos que até o final da semana a gente tenha aí a agenda 7, aí já mais, muitos eu já respondi, mas todas respondidas. E as atividades do período de recuperação, elas também estão aí com uma margem, né, uma perspectiva que até final da semana estejam aí todas mediadas. A professora Lídia manda um abraço para vocês, parabenizando todos aqueles que estão fazendo suas atividades, né? E qualquer problema nós estamos à disposição, não é mesmo? A 7.1, nós temos aí a gestão do tempo, é uma ampliação, né, da carga horária, complementação, né, da carga horária do curso, a gestão do tempo, a gente também está respondendo, lembrando que essas agendas de 6 a 9, que o aluno, porventura, não fez, poderá contemplar o período de recuperação. Porém, o que nós enfatizamos? Não vale mais MB, ela vale B, exceto se o aluno comunicou o que ocorreu para ele não ter feito no prazo, certinho? Então, está aqui o link da videoaula do dia 1/4, olha, ocorreu problema de acesso na visibilidade. Então, gerou um novo link. A agenda 7, então, falou sobre a escrituração contábil, um pouco mais complexa essa agenda, tanto que, para muitos casos, o aluno conseguiu fazer, mas alguns detalhes que ainda não estavam contemplados, eu coloquei lá o resuminho para o aluno, então, fazer a conferência. Só não posso fazer a correção direta porque ela vai para a recuperação. Então, todos os alunos fizeram, nós podemos orientar, né? Orientações, indicar e tudo mais, mas não correção direta na agenda, porque ela ainda vai pegar o período de recuperação e tem alunos que vai fazer, mas podemos orientar da melhor forma possível. A 7.1, gestão do tempo, ela também volta para quem não fez. Teve alguns alunos que não mandaram aí o texto, mas deu tempo, né? Deu tempo de
chamar o aluno e ele mandar. E se não deu tempo, a gente vai pegar no período de recuperação sem perda da menção, porque só originou o quê? Faltou o texto, mas não ele respondeu no tempo, certinho? Bom, o que mais? A complementação da carga horária, já falei, está fechado, mas abre, né, no segundo período. E a Agenda 8, que está em curso, que é a formação de preços, né? Só vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já falei da Agenda 7, que falou sobre aí a DRE, né? Revisou, pedindo para revisar, né? E os elementos importantes, né? O estudo de caso da TechPoint. Então, contas patrimoniais e contas de resultado, balanço patrimonial, composição, bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido. Então, revisar aqui mais, reforçando o que a gente já falou, né? O debate, controle e saúde financeira do negócio. Olha, pessoal, foi muito bacana aí a colocação de vocês. Essa agenda no debate ela está sendo mediada, mas eu já li muito dos depoimentos que vocês colocaram. Parabéns, certo? Eu estou ingressando, deixa eu ver se ele não está repetido. Ele está repetido, não precisa. A 7.1 eu acabei de falar, né? Agenda, aí complementação da carga horária. Esse curso ele é veiculado diretamente na plataforma do MOOC. A gente tem o que a gente recebe é o produto. O aluno fez o curso, mandou o certificado e avalia o curso. Inclusive, na atividade avaliativa, vocês vão participar disso. Depois, pessoal, pede-se muito que a gente fale com os alunos, a recuperação das atividades. Aqui a gente já falou, aqui a gente também começou, já falou, certinho? Então, no momento da segunda recuperação, os alunos que estiverem com no mínimo 50% de participação ainda terão a chance de realizarem as atividades das próximas agendas e garantirem frequência de 75. Por isso que nós estamos fazendo um trabalho, nós temos alguns colegas que estão abaixo de 75, abaixo de 50, não são muitos, estamos aí verificando para poder ajudar, para verificar o que está acontecendo. Estou no slide número 4, o 5 está em branco, vou lá falando aqui com o slide de número 6, que é a Agenda 8, né? Revisando a Agenda 8, formação de preços. Nós temos, então, essa aula virtual, a gente já passou no dia 1/4, que deu probleminha, agora já está à disposição, onde a gente falou sobre a Agenda 8, né? E a gente já colocou também o link, né, da gravação daquela aula que a gente teve. Bom, aí na Agenda 8, pessoal, a gente tem aí um estudo de caso muito interessante, né? Então, a gente pediu para ler bem as instruções da atividade do fichário para a realização dos cálculos. Que cálculos, professora? Margem de contribuição do produto, ponto de equilíbrio, faturamento no ponto de equilíbrio e colocando lá sobre o estudo de caso lá da cafeteria Grão Aroma, né? Então, o que aconteceu, né? Após os primeiros meses de funcionamentos, aí a dona, né, lá da cafeteria, ela percebeu a necessidade, né, de compreender melhor seus custos e receitas para garantir a sustentabilidade do negócio. Sustentabilidade, porque se eu não equilibrar receitas e despesas, eu vou ter prejuízo. Logo, a inviabilidade deste negócio. Então, eu preciso compreender melhor, então,
fixos e custos variáveis. Estou ingressando aqui também esse slide de número 7, é uma revisão que a gente está fazendo, né? A gente tinha atividades do bloco de notas, tinha atividades do fichário. Sobre o bloco de notas, eu recebi, acho que 2 comunicados de alunos perguntando o que era para fazer e também sobre o fichário. Deixa eu só olhar o 8. Tá, é o mesmo. Ah, tá. Bom, então vamos dar uma olhadinha sobre esse slide. Ele vai falar sobre o fichário, né? Então, pessoal, o ponto central aí é a margem de contribuição por produto. Como que eu vou fazer, então, o cálculo dessa margem de contribuição? Então, está aqui no slide de número 8. Aqui, pessoal, o Eric falou sobre isso, né? O Nilson também. Margem de contribuição é o preço menos o custo variável. Então, está lá no texto. Então, eu tenho que olhar quanto é o preço do produto menos esse custo variável, para mim saber a margem de contribuição. Sabendo que a margem de contribuição quer dizer o quanto que cada produto agrega para a empresa. Daí, porque saber quantos que eu preciso vender para mim ter o quê? Equilibrar custos e despesas com o que eu estou recebendo, certinho? Então, o ponto de equilíbrio operacional é o número de produtos ou serviço que uma empresa precisa para produzir e vender para pagar todos os seus custos fixos e custos variáveis. Vocês viram que no livro nós temos aí bastante informações sobre custos fixos e variáveis. Os custos fixos, pessoal, são aqueles que eu tenho que pagar vendendo ou não. Por exemplo, alguém quer dar algum exemplo? Eric, Nilson. Alguém quer dar um exemplo de custo fixo que eu tenho que pagar produzindo ou não? Alguém quer dar? Custo fixo, um exemplo? Nilson? Tatiane? Tudo bem, gente? Olá. Oi, pessoal. Alguém quer dar algum exemplo? Então, pessoal, um exemplo de custo fixo, então, energia elétrica, impostos, então, esses são custos fixos. Então, se eu vender ou não, eu vou ter que pagar salário. Salário da linha de produção, ele é fixo, né? Então, presta bem atenção que lá tem uma atividade do bloco de notas que depois eu vou abrir também, certinho? Bom, o custo agora é custo fixo e variáveis. Variáveis, pessoal, esses custos são todos aqueles que vai na composição desse produto, né? Então, por exemplo, se eu sou uma doceira, o que eu vou ter que fazer, né? Eu preciso de ter os insumos, eu preciso da forminha, eu preciso do chocolate, eu preciso da farinha, eu preciso dos ovos, eu preciso lá do que eu vou colocar, o colorão, aquelas bolinhas para enfeitar o produto. Então, tudo isso é custos variáveis. Por quê? Ela varia, se eu produzir mais, eu vou gastar mais. Se eu produzir menos, eu vou gastar menos. Mas isso implica em saber quanto que eu tenho que produzir para mim equilibrar custos e despesas. Não é assim, então eu vou produzir pouco. Não, né? Então, atenção. O faturamento no ponto de equilíbrio, então eu vou calcular como quantidade vezes o preço de venda, certinho? Então, primeira coisa, eu vou estar vendo aí a margem de contribuição
Vocês viram, pessoal, que nesse estudo de caso, eu tinha o preço de venda. Alguém quer falar? Eu acho que vocês não pegaram ainda, né? O preço de venda era R$ 12. E o custo variável, tinha aí o exercício para vocês verificarem, os custos fixos já foram elencados, né? Depois, vocês tinham que verificar os custos variáveis, né? E o próprio exercício, olha lá, Eric Nilson, no próprio exercício, pessoal, ele dava preço médio de venda por produto, 12. Custo variável por produto, 5. Tudo bem, meu povo? Então, aí vocês já vão ter o quê? Qual é a margem de contribuição para cada produto? Ou seja, quanto que ele agrega para a empresa? Então, já sabe, só fazer o cálculo. No ponto de equilíbrio, pessoal, a gente tinha o quê? Custos fixos dividido pela margem de contribuição. Atenção, vocês viram que a gente tem isso lá, o quê? Lá quando você abre a atividade. O total de custos fixos foi aí colocado que era 6.000. Vocês já viram que eu já dei a dica de quanto que seria a margem de contribuição. O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor, dividir por 7, né? Para você saber quanto de produto você tem que produzir. Tudo bem? Alguém quer me interpelar? Pera, tem alguém querendo entrar. Só um minutinho. Olha lá o Eric. Ai, o Eric, acho que ele... Oi, Eric. Oi, Eric. Você tinha perdido, Eric? Oi, Eric. Consegue me ouvir? Eu acho que o Eric acabou saindo, mas ele veio de novo. Tá bom? Então. Voltei. Oi, Eric. Tá me Tudo bem? ouvindo? Você saiu aqui sozinho, não foi eu não. Voltou? Você viu que eu expliquei que você pediu para dar uma dicasinha do cálculo para a 8? Você conseguiu pegar ou não? Não consegui, cortou na hora, caiu. Ah, é? Então volta um pouquinho. Então, lá na agenda 8, ele vai pedir para você calcular a margem de contribuição. Aí na programação da aula, que já está no fichário, ela mostra para a gente que margem de contribuição é o preço de venda menos o custo de variável. No próprio texto está lá que o preço de venda é R$ 12 e o custo variável como R$ 5. Já está lá essa informação. Então, você vai ter a margem de contribuição, o valor dessa diferença. Bom, você precisou calcular a margem de contribuição, que significa quanto cada produto agrega de valor para a empresa. Então, já viu lá quanto que vai dar a margem de contribuição. Quando você for calcular o ponto de equilíbrio, que é para você saber quantos produtos você tem que produzir para alinhar receitas e despesas. Tem que saber quantos produtos eu preciso produzir. E a partir do ponto de equilíbrio é que a empresa vai ter lucro. No ponto de equilíbrio, ela não tem lucro, né? E nem prejuízo, ela está ali. Então, a partir desse valor, eu preciso que eu sei quantos que eu tenho que produzir para equilibrar. Lembra a balancinha? Equilibrar, né? Bom, então, no ponto de equilíbrio, qual é o que diz a fórmula para o ponto de equilíbrio? Ela diz custos fixos, que vai dividir pela margem de contribuição que nós acabamos de verificar. O que vai acontecer, então? Lá no texto, ele está falando que o total de custos fixos é aí os R$ 6.000. Verifiquem no texto, eu estou com o texto na mão.
é 6 mil reais. Então, eu vou ter que fazer o quê? Dividir pela margem de contribuição. Aí eu vou saber quantos produtos eu vou ter que produzir. Atenção, pessoal, que vai dar quebradinho. Pode arredondar para cima, certinho? Vocês vão encontrar ele lá, ele vai dar quebradinho. Então, arredonda para cima para ficar redondo, né? Opa, agora, professora, ele vai falar para você faturamento no ponto de equilíbrio. Como é que é isso, professora? O faturamento, você vai calcular a quantidade, né? A quantidade que você acabou de achar agora, né? No ponto de equilíbrio, né? E você vai ter que multiplicar pelo preço de venda. Alguém sabe qual era o preço de venda que eu acabei de falar? Sim ou não? Eric? Alguém quer falar? Sim ou não? Não? Então, gente, esse preço que a gente acabou de ter visto, está no texto, é 12 reais. Então, você vai multiplicar por 12. Não é isso? Olha lá, está aqui a fórmula. Faturamento, né? No ponto de... É a quantidade vezes o preço de venda. Tudo bem, gente? Acho que deu para ajudar um pouquinho. Então, do fichário, pessoal, nós temos aí essa questãozinha aí. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Do fichário? Eric? Alguém quer fazer pergunta? Deu para pegar um pouco? Tudo bem? Que vocês vão ouvir depois a videoaula. Então, pessoal... Não, professor, tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Que ótimo, muito bom. Ajudei, então vai dar para ajudar quem nos ouve, vai ouvir a videoaula, que bom. Agora, pessoal, nós vamos olhar um pouquinho quem? A nossa parte, deixa eu só ver, eu estou no slide de número 8. Deixa eu ver agora a segunda atividade obrigatória, que era o nosso querido bloco de notas, né? A gente sempre recomenda, pessoal, para que vocês coloquem o título lá no bloco. Porque assim, pessoal, o bloco de nota é o caderninho do aluno. Se ele já coloca o título direitinho, a correção é rápida. O professor não, porque muitas vezes o aluno mistura um pouco, que é o caderno dele. Mas se vai direitinho, no instantinho, ele olhou lá, pum, já vai olhar, né? Então, o título, coloca o título, ele é livre para você achar. Bloco de notas, clicou, ele abre lá o lapisinho no canto superior direito para abrir a página para você editar para aqueles que ainda não estão familiarizados com o bloco de notas, certinho? Então, deverá assinalar as questões de múltipla escolha. Porém, somente a questão 2 deverá ser, né, descrito os cálculos para chegar à opção que você assinalou. Tudo bem? No espaço do próprio gabarito, certo? Ele já está lá. Então, está no bloco de notas, você vai lá, tem um quadrinho. Ah, professora, mas eu não quero fazer o quadrinho. De maneira que você, então, indique as questões, mas, né, tem uma questão que você vai precisar calcular, que é a questão 2, certo? Bom, veja que as questões estão aqui mesmo, lá na programação. Eu vou pegar já já, né? Bom, aqui nós recomendamos, para que é isso, professora? Observe os indicadores de desenvolvimento de competência que deverão desenvolver nos estudos realizados. Isso aqui, pessoal, não é só para professor, mas que o aluno entenda, identificar e diferenciar custos fixos totais de custo variável por produto. Custo variável por produto, cada um, né? Da cafeteria aí, Grão Aroma, certinho? Calcular corretamente, primeiro, olha lá, acabamos de falar, margem de contribuição por produto. B, ponto de equilíbrio em quantidade. Lembra, quando eu for calcular o ponto de equilíbrio, é em quantidade. Na matemática, unidade de medida. É dinheiro,
é o que? É unidade, então isso é muito importante, guarda bem. Análise dos resultados e orientação gerencial. O que vocês vão recomendar para a Mariana? Bom, aí vocês vão fazer as melhores recomendações, eu tenho aí muita certeza. Eu estou no slide de número 9, deixa eu só ver o 10. Não, eu vou pegar agora, pessoal, deixa eu ver aqui a programação da aula. A 9 está ali, eu vou pegar a 8. Olha ela aqui, gente. Consegue... Ah, perdão, pera um pouquinho. É a 8 que eu quero, certo? Peguei. Conseguem ver, pessoal, que eu estou mostrando? Sim ou não? Consegue? Tudo bem? Eric, Tatiane, Márcia? Sim? Certinho? Opa, peraí, acho que caiu de novo no Eric ali, ó. Oi, Eric. Voltou. O Eric voltou. Acho que o sinal toda hora tá saindo. Caiu de novo. Consegue ver a tela, Eric? Tô sim, tô conseguindo ver sim. Ah, aí está a programação da aula. Queridos e queridas, acabamos de conversar com os colegas, o Eric, o Nilson, a Tatiana, a Márcia, sobre as questões do fichário, apontando alguns exemplos para fazer o próprio exercício. Então, não tem desculpa. Quem vai nos ouvir, verifique que a gente foi no passo a passo de todos os elementos que compõem aí o custo dos produtos. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, faturamento no ponto de equilíbrio que foi solicitado onde? No fichário. Então, está aqui, pessoal, inclusive a gente mencionou, houve um problema na gravação dessa videoaula, que foi na semana passada, mas a gente está revisando agora. Então, veio aqui a atual, que é essa que está aqui embaixo. Tudo bem? Eu deveria até ter tirado ela daqui, espera um pouquinho. Vamos tirar, espera aí. Sim, senão causa alguns problemas. Tá, pronto. Então, olha lá, gente, a atual gravação que foi do dia 1, que foi quando o Eric me comunicou, no dia 5 do 4, já me deram o feedback que está funcionando. Então, precisa dar uma olhada. Aprofundou mais às 7, né? Bom, vamos lá, gente. Olha lá que bonitinho. Olha aí. Tudo bem, Eric? Eric? Oi, Eric? Tudo sim, professora, tudo sim. Olha lá. Então, Aqui. gente, são questões de múltipla escolha bem tranquila. Você vai ler as questões e colocar qual é a alternativa correta. Chamo muita atenção de que essa primeira questão é a alternativa incorreta. Presta atenção. Já a 2, pessoal, foi pedido para você fazer os cálculos, né? Então, para você dar resposta, né, sobre a empresa que produz e vende hot dog, e considere que cada lanche é vendido por R$ 10. Suponha que a média de custos variáveis, que são o quê? O que vai para produzir é pão, salsicha, batata palha, etc. Né? Para produzir o lanche, totalize R$ 8. Olha lá, olha só. Se o valor do aluguel, custo fixo, olha lá, aluguel é um custo fixo, R$ 1.000 por mês, quantos lanches, olha lá, gente, quantos lanches serão necessários para pagar esse custo, tá? Aí você vai fazer a continha nesse espaço. Caso queira fazer de outro modo, pode, mas a gente já põe assim que facilita. Não precisa pôr tabela, nada.
alguma coisa nesse sentido, você consegue pôr lá sem nenhum problema. A questão 2. A questão 3, então aí você vai ter que olhar direitinho, porque... Professora, Oi, diga. deixa eu só perguntar. Esse aí tá no bloco de notas, né? Sim, é bloco de É. notas. Tá, porque eu não tinha prestado atenção nisso aí. Eu achei que era só o fichário. Não, não. Aquilo que eu falei no primeiro é o fichário. Dei as dicas, né? É fichário. Agora vem o Isso. bloco, que você já vai estar afiadíssimo. Aí você vai fazer essas atividades do bloco, certinho? Então já está, Tá, joia. né? Então são duas atividades. A fichária a gente conversou e agora estamos conversando com o bloco de notas. Depois, a questão 3, ela é uma questão que vai, então, verificar, né? Aqui está o que ele pede. Seu chefe imediato, o contabilista sênior, senhor Antônio Pedro, após me orientar a respeito da classificação de custos como fixos e variáveis, além de explicar a diferença entre custos OPA e despesa, determinou como uma de suas últimas atividades de seu estágio que você realize a correta classificação dos custos dos itens abaixo, identificando quais deles são custos fixos, quais são custos variáveis e despesas. Isso é muito interessante, né? Então, ele elencou aqui várias questões, por exemplo, consumo de energia na produção. O que vocês acham? É custo fixo ou variável? Eric, é custo fixo ou variável? O que você acha? Olha lá, gente. Então vamos deixar depois para pensar. Então vamos ver. Consumo de matéria-prima, depreciação de máquinas da produção, salário da supervisão, presta atenção, salário da supervisão da fábrica, salário de supervisão da administração. Assinar. Professora, Oi. dá licença. Você fez a pergunta, eu não consegui abrir meu microfone. Aí Ah, você perguntou sobre a energia, né? Ela é custo fixo, né? isso, a energia elétrica. Produzindo ou não vai ter que pagar, certo? Olha lá, Exatamente. já viu que já deu para entender. Aí o Sim. que você vai fazer, gente? Você vai fazer uma associação aí. Nessa agenda você estudou vários conceitos. Não seria bom revisá-lo? Para isso, relacione as colunas A e B ligando o conceito e a sua definição. Então, é bastante importante, tenha certeza, no exame presencial, está lá uma questão dessa e vocês vão arrasar, vão fazer direitinho, certo? E aí vocês vão ver qual que combina essas associação, né? Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, custos fixos, custos variáveis e despesas, certinho? Então, pessoal, tenho certeza que vocês vão fazer uma boa reflexão e vão conseguir responder essa questão, certinho? Eu acho que ficou aí bem colocado, né? Vai facilitar para vocês. Agora, pessoal, eu vou aí para a agenda, deixa eu ver qual é que vou. A 9. Deixa eu voltar, deixa eu ver. O slide estava aqui, mas creio que, deixa eu ver o que o slide falava. Ó, eu vou abrir direto, pessoal, para as questões de tempo, os compromissos dos alunos. Essa atividade, pessoal, bem rápido. Alguém viu a integrativa que eu coloquei lá? Alguém chegou a ver? É uma integrativa que vocês vão responder lá
sobre o módulo 2 e está ligado a essa agenda. Olha só. Então, vocês terão, gente, fichário e bloco de notas, né? Aqui vem lá falando de novo sobre a abertura do segundo período de recuperação, né? Aqui todas aquelas recomendações para vocês, etc, etc. Pessoal, nós vamos inaugurar o estudo da administração da produção e operações 1. Depois virá a 2 e depois a 3. Gente, é fantástico. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer, pessoal, os primórdios, as origens da administração, que ela é uma ciência. Quem foram os pioneiros da administração? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Tempos Modernos. Inclusive, ela está contemplada nessa agenda, está lá para vocês verem, né? Então, isso é muito interessante. Ele vai contar aqui, pessoal, aí a questão, né? Isso já está aqui no fichário, né? O Frederick Taylor, ele é considerado o pai da administração científica. Nós temos o Taylor, o Fayol e o Ford. Então, veja lá, né? E teve grande importância para a gestão da produção. Ele defendia que o trabalho deveria ser estudado de forma organizada e baseada em métodos. Hoje em dia, a gente não depara com isso? O que acham? Sim ou não? Lá no trabalho de vocês, aqui no curso, vocês não percebem que precisa ter essa forma organizada, baseada em métodos, que o método vai garantir que você execute de maneira correta, não é mesmo? É isso que ele está colocando aqui, né? Bom, que mais que ele coloca? Buscando sempre a maneira mais eficiente. Pessoal, essa palavra eficiente e eficaz é de grande relevância para a administração. De maneira mais eficiente, ele subiu para lá, e de realizar cada tarefa. Para isso, implementou a divisão do trabalho. Vocês viram, não sei se vocês já viram, linha de produção. Então, precisa dividir quem faz isso, quem faz aquilo, né? E de forma organizada, numa linha de produção. Então, isso tem que estar organizado. Lá onde você trabalha, tem que estar organizado, certo? Aqui a professora tem que estar organizada, não é mesmo? Então, para isso, implementou a divisão do trabalho, a padronização do processo e o treinamento dos trabalhadores. O curso precisa ter padronização. Ele tem uma plataforma, ele tem as agendas que está lá no AVA. Então, essas agendas, ela tem já uma sequência didática. Vai lá o professor preparar a aula, ela tem abertura das agendas, fechamento. Então, padronização de processo e o treinamento. Agora, precisa orientar o professor, orientar o aluno. Olha os nossos exemplos, né? Suas ideias permitiram aumentar a produtividade, porque se está bem organizado e bem orientado, vai produzir melhor, não é mesmo? Certinho? Então, e reduzir custos, gente. Vocês já viram o desperdício quando não se tem padronização? Não se sabe quanto tem que produzir e olha lá, né? Além de melhorar o controle dentro das fábricas. Veja que, a princípio, pessoal, isso foi dirigido muito dentro das fábricas, mas tem outros estudiosos que foram para a linha de staff, né? Ford, linha de produção, todos eles linha de produção, mas o Fayol era gerencial. Calma, professor. Né? Taylor mostrou, então ele está continuando com o Taylor, mostrou que a organização e o planejamento eram fundamentais para o sucesso da produção, influenciando fortemente a administração moderna, né? Veja o caso da Vortex. Então, é uma startup de tecnologia especializada em aplicativos de gestão para pequenas empresas.
Com o rápido crescimento da demanda, a equipe percebeu que o trabalho começou a se tornar, né, desorganizado. Opa, cada programador seguia seu próprio método. Não havia definição clara de prioridade e o tempo gasto com revisões e correções aumentava de forma significativa. O retrabalho. Fez, tem que fazer de novo. Para recuperar a produtividade, a liderança da startup decidiu aplicar conceitos, olha lá, foi lá buscar no Taylor, adotando medidas como padronizar os processos de desenvolvimento por meio de guias de checklist, verificar se, quando terminou, confere, foi feito, não foi, em cada etapa do projeto. Organizar as tarefas estabelecendo prioridades. O que precisa ser feito antes, primeiro? E distribuindo responsabilidade de forma clara entre os membros da equipe. E capacitar os colaboradores para utilizarem métodos mais eficientes e uniformes, reduzindo erros. Olha lá, retrabalho, gente, olha lá, o retrabalho, né? O retrabalho. Guardem isso com muito carinho. Bom, pessoal, aqui vem, gente, diante desse cenário, o proprietário da Vortex, né? Ele decidiu contratá-lo para apoiar você aí, hein, que está estudando, estagiário, para apoiar a empresa na melhoria desses pontos essenciais para o sucesso do negócio. Então, agora, que tal voltar ao mergulhando no tema e dessa agenda e desenvolver os seguintes pontos? E de identificação do problema. Olha, vocês vendo lá na Vortex, tudo de cá. Apresente os problemas que o proprietário da Vortex tem identificado a partir do aumento rápido da demanda. Aí vocês lendo o texto. Proposta de melhoria. Apresente 2 sugestões inspiradas nas ideias de Frederick Taylor que poderiam ser aplicadas para melhorar a organização e a eficiência da equipe da startup. Então, eu estou falando com vocês do fichário, certinho? Bom, questão 3. Resultados esperados. Descreva as mudanças positivas que essas ações podem trazer para a Vortex, considerando tanto o desempenho, né, da equipe, quanto o sucesso do negócio. Mais, aplicação pessoal. Pense em sua própria rotina de estudo, aí é com você, trabalhe em grupo ou tarefas pessoais e explique qual problema você enfrenta quando não organiza suas atividades. Opa! Que melhoria poderia aplicar baseando-se nas ideias de Taylor? Quais resultados positivos esperariam alcançar? Veja que vocês acabaram de fazer um curso Gestão do Tempo. Bom, aqui vem, pessoal, orientações sobre as competências e habilidades que espera que você desenvolva, né? Identificar, reconhecer a importância da Revolução Industrial, a contribuição que teve. Atenção, pessoal, tem uma parte crítica sobre isso, o homem-máquina. Mas vamos pegar a parte boa, né? Tem sim uma parte crítica, o homem-máquina, né? Não tinha controle, trabalhavam crianças, pessoas idosas, não tinha naquela época da Revolução Industrial, não se tinha controle, tá? Mas vamos ficar com o que é bom, né? E a evolução do sistema de produção e o desenvolvimento econômico mundial. Relacionar o desenvolvimento da administração científica com a Revolução Industrial. Identificar as principais contribuições. Olha eles aqui, Taylor, Ford e Fayol. Fayol, ele é gerencial, gente. Ele fala da linha de staff, da gerência, né? Bem como as críticas. Olha isso, hein, gente?
relativas a cada um. Caracterizar a pesquisa operacional e suas funções. Identificar o resgate da produção artesanal com uma ação da atualidade. Analisar as principais modificações introduzidas pela administração científica. Identificar as mudanças introduzidas pela Escola de Relações Humanas da Administração, que é nada mais do que a General Electric. Tudo isso se passou nos Estados Unidos, né, na fábrica de lâmpadas, que é a GE de hoje. Certo? Deixa eu ver aqui quem está pedindo ali. A Ingrid. Oi, Ingrid. Boa noite. Ingrid, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui da atividade da Agenda 9. Depois você vai ter a oportunidade de poder assistir a videoaula gravada, mas eu fico mais um pouco para tirar as dúvidas. Agora, pessoal, bem rapidinho, deixa eu só falar para vocês a atividade do bloco de notas da Agenda 9. O que eu tenho que fazer, professor? Tem um link aqui no item A da programação. Você vai clicar nesse link, vai abrir, então, as orientações para você responder 3 questõezinhas bonitinhas. Atenção que eu até já coloquei aqui, mas vai aparecer para vocês lá na tela. Vocês vão gostar bastante que o próprio sistema, ele calcula o seu percentual, certo? Aí você coloca lá no bloco de notas, copia as questões, coloca lá qual foi o seu percentual. Ela está dividida, pessoal, em 3 questões e ele dá 100%. Como é 3 questões, ela está baseada em 33, um pouquinho cada questão. Então, você pode tentar outra vez. Pode sim. Então, vocês vão ter que copiar essas questõezinhas. Primeiro, estuda. Olha só, a primeira questão que você vai responder, aonde, professor? Lá, quando você abrir o link. Você clicou ali, pá, você vai ver. E é muito bonitinho. Ele se chama, é um game que ele se chama EducaPlay e é muito bacana para vocês fazerem. Então, olha só, gente, é a substituição do trabalho braçal do homem por máquinas. Então, vocês têm que saber o que é. É a substituição do trabalho mental do homem pelo trabalho da máquina ou do computador. O que se chama, né? Essa palavra que caracteriza. Administração da produção e operações. A sigla dela, qual que é? Então, vocês vão fazer. Aí, primeiro, o que eu faço, professor? Primeiro eu vou lá no link e olhou no link, está aqui. Vou abrir o link. Aí eu vou ver essas questões, vai aparecer lá. E você vai responder lá, certinho? É uma palavrinha cruzada. 1, 2 e 3. A 3 é pequenininha, que é a sigla da administração da produção e operações. E eu coloquei, pessoal, aqui, não sei se vai dar tempo, no módulo 2, você continuará aprendendo temas importantes a partir do enfoque de 2 funções da administração. Quais são elas, gente? Alguém conseguiu ver? Eu dou um tempinho para vocês poderem ver. Então, eu estou falando direto da programação da aula Agenda 9, Administração da Produção e Operações 1, que inaugura uma sequência de 3 agendas que vai fazer aí uma retrospectiva de toda a parte da administração, de logística. Vocês vão amar aí sobre a administração da produção e operações. 1, 2 e 3. Primeiro, conhecer os pais da administração. Atenção que tem críticas, pessoal, mas vamos ficar com o que é bom, o que vocês ainda hoje podem ver. Tudo bem? Alguém se candidata? Cadê o Eric? Tatiane, Márcia, tudo bem por aí? Chegou a Ingrid,
Oi, Ingrid, boa noite, tudo bem? Alguém quer falar sobre se essa aqui está um pouco difícil? Quer falar sobre a gestão do tempo? Porque nós temos uma atividade integrativa que nós temos que colocar nas videoaulas. Alguém gostaria, pessoal, de falar sobre aqui, ou aqui, na primeira, segunda página do livro, você consegue ver, tá? Isso que eu estou falando sobre os dois enfoques de funções da administração. Tudo bem? Nós estamos falando aqui de quem? Do Taylor, né? Do Fayol, ele ainda não chegou o Fayol. Mas depois para frente a gente vai falar mais sobre isso. Alguém quer falar sobre a gestão do tempo? Márcia, eu vi que você deu um depoimento muito bom, a Tatiane também vou ver o da Ingrid, né? Gostaria de falar alguma coisa sobre o MOC? Professora, Sim. professora, eu gostei muito do curso, já comecei a colocar em prática na minha rotina, as questões aí da gente realmente elencar aquilo que é muito importante e que é urgente, e nós colocarmos em prática, né, para deixar aquilo que pode esperar um pouco, que pode ser delegado no momento correto, para a pessoa correta, né? Então, o curso para mim foi fantástico, eu gostei muito. Ai, que bom. Olha só, pessoal, olha, a Márcia está nos dizendo que foi muito útil. Eu estou lendo, eu vi que tem bastante depoimentos, ajudou a reforçar alguns pontos, e mais, como diz, a parte do conhecimento tácito, explícito, nós vimos isso, acho que na Agenda 3. Então, o conhecimento tácito fica só para você. E agora não, é explícito, então você pode também orientar uma pessoa lá no trabalho, olha, vamos fazer isso dessa melhor forma, vamos organizar esse ambiente de trabalho. Então, são coisas muito úteis. Vejam que as agendas, elas caminham numa sequência didática. Foi lá a gestão do tempo. Veio agora já aqui a 9, né? Aí sobre aplicação, né? Da administração da produção e operações 1. Alguém gostaria de falar sobre as duas, as duas funções da administração que sempre de forma integrada, né, com os demais conteúdos? Qual seria essas duas funções? Posso dar uma dica? A primeira começa com O, e a segunda começa com D de dado. Cadê o Eric? O Eric gosta disso. Bom, a Márcia já falou, pode falar novamente. Tatiane, e você? Ingrid, quais são as duas funções? Uma, Decisão? Tem a ver com decisão? olha, Organização e direção? Ah, direção. Ah, não, direção já está escrito. A Ingrid acertou. É a Ingrid que está falando, é a Tatiane? É a Tatiane? A Ingrid, as duas. Você está aparecendo. As duas. Ah, Eu até achei que era planejamento e função de direção, mas aí depois, pegando as dicas, eu acho que seria organização e direção. Mas ali já está falando direção, que a Ingrid falou. Isso. É que assim, o que vai acontecer? Assim, porque assim é o foco para o curso. Mas eu sempre falo nas aulas quais são as 4 funções básicas da administração. E isso veio com o nosso querido Fayol: planejamento, organização, direção, execução e controle. Calma, que vai ser aprofundado. Mas, para o nosso curso, constou lá o que a Tatiane e a Ingrid acertaram. Queridos e queridas, eu quero agradecer muito a participação. Estou à disposição para as dúvidas mais um pouquinho. Mas, estando tudo bem, posso retornar para o link? Posso? Ou gostariam de fazer mais alguma pergunta? Professora, Diga. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Oi, Ingrid. Olha, eu praticamente cheguei no final, né, da aula, não consegui acompanhar praticamente nada, né?
E eu fico meio perdida em relação às atividades sobre cálculo. E aí, como eu cheguei no final, provavelmente a senhora já deve ter falado o que vai acontecer na atividade 8, né? Da agenda 8, no caso, o fichário. Aí eu dei uma lida aqui na atividade e ainda estou meio perdida. Eu sei que as instruções estão lá no Mergulhando no Tema, mas mesmo assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, principalmente quando se trata de cálculo. Não. Aham. Sim, é normal que aconteça. E à medida que você vai fazendo, que matemática é assim, você parou de fazer, acaba esquecendo um pouco. Isso é para todo mundo, os professores também. Mas nós, professores, temos jornada que, por exemplo, a gente pega do fundamental, médio e técnico, então o tempo todo. Mas se para de fazer, algumas questões, nossa, o algoritmo da divisão, da soma, pode aparecer. Só que é bom treinar, porque lá na prova não tem calculadora, não tem relógio, então habitua a fazer. Ingrid, olha, a videoaula ela está gravada e eu falei sobre, deixa eu ver, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, na 8 que você está falando, né? A 8 e a 9 ela tem cálculo. Na 8 é custos fixos, custos variáveis. Você vai ouvir com bastante calma aqui a gravação da aula e a gente Sim. comentou aqui sobre a questão dos cálculos de custo fixo e variável. No fichário, presta bem atenção, no fichário da 8 ele está pedindo para você, tem um estudo de caso aqui da cafeteria Grão Aroma, para você fazer os cálculos, deixa eu ver, a primeira questão, ele pediu para você calcular a margem de contribuição. Como a gente vai no estudo, você vai perceber que a margem de contribuição a margem é preço de venda. Esse dados está aqui na folhinha que está aí no fichário. Então, aí, perdão, desculpa interromper. Aí está escrito assim, ó. Mariana levantou as seguintes informações mensais. Aí tem aqui preço médio de venda por produto, ticket médio e custo variável por produto. Mas aí eu fiquei assim na dúvida, qual dos dois eu vou utilizar para fazer a margem de contribuição por produto? Então é o seguinte, você vai pegar a margem de contribuição, é o preço de venda. Então, Aham. esse preço, olha lá, preço médio de venda é esse 12, tudo bem? Vai pegar ele menos o custo variável. Qual é o custo? Ah, entendi. Primeiro eu tenho que descobrir qual é o preço de venda, aí depois eu faço o cálculo para descobrir a margem de contribuição. Isso. A margem de Ah, contribuição, Ingrid, significa o quanto cada produto agrega de valor para a empresa. Cada produto. Então, você já viu que a MC é R$ 7. Aí ele vai querer o ponto de equilíbrio. Mas, para você calcular o ponto de equilíbrio, você vai ver que lá está indicando que você tem que pegar os custos fixos dividindo pela margem de contribuição. Quanto foi a margem de contribuição que a gente acabou de ver agora? a margem de contribuição, no caso, seria o preço médio menos o variável, Quanto que deu? R$ 7. 7. Agora, custo fixo. Dá uma olhadinha no texto para você localizar ele. Aí tem o aluguel, É, salários, energia e água, internet e sistema. isso, mas ele só quer que você fale aí custos fixos. Quanto que está? Ah, tá, o que é fixo. Isso. No caso, é os salários, o aluguel. Mas ele só dá o total. Ele já deu Ah, tá, é 6 mil. Aí você vai dividir aí por quanto? Por esse preço que você viu da margem. Então você vai dividir aí o custo fixo, você vai dividir pela margem de contribuição que você acabou de falar que é 7. Certinho? Sim. Aí você vai ver a quantidade de produto que você precisa produzir. Vai dar quebradinho, você arredonda, tá? Para cima. Aham. Certinho? Aí depois ele quer o faturamento no ponto de equilíbrio. O que ele diz lá? Que o faturamento é a quantidade de produto que você achou,
você vai multiplicar pelo preço de venda. Quanto que era o preço de venda que ele estava falando aí no texto? R$ 7. Não, preço médio de venda, 12, né? Ah, tá, o preço médio de venda é 12. Você vai multiplicar essa quantidade que você achou por 12, então você vai dar o faturamento no ponto de equilíbrio. Aí está o fichário da 8. Agora, do bloco, já aí, o bloco de nota, a atividade, ela é instrucionada, Ingrid, na Sim. programação, ela não está no ambiente virtual. Então, aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a programação e você vai verificar que tem questões aí que você vai, responder no bloco de notas direitinho, certo? Lá no bloco de notas, então você vai encontrar, né, aí o que você deve responder. A gente pegou, ela tem aqui, deixa eu ver se ele tá fácil da gente ver aqui, quantos que está aqui. Esse aqui, a 9. A 9 a gente acabou de falar, a gente chegou no pontinho e deu certo. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver do slide para a gente dar uma recapitulada nele. Olha, deixa eu ver a continuidade dele, deixa eu só ver aqui. Pessoal, Professora, perdão, esse do bloco de notas, a senhora envia pelo correio Tec? sim, ele vai. Quando é bloco de toda a programação, pessoal, muito boa pergunta da Ingrid, quem está nos assistindo. A programação de aula, pessoal, ela é anunciada no quadro de avisos, mas o arquivo é muito grande, o sistema não comporta. Então, a gente passa sempre pelo correio técnico, porque muitas vezes tem arquivo anexo, e esse é o caso dele, tem arquivo anexo. Então, lá você vai ver, né, o que tem que fazer aqui. Deixa eu só ver se ele está aqui. Olha lá, tá, aqui foi a 9. Voltou. Bom, a segunda atividade do bloco de notas, então você vai responder umas questões que a gente colocou aí para vocês. Deixa eu ver se ela está aqui ainda para a gente dar uma olhadinha nela. Aqui, ó. Achei. Olha aqui, Ingrid. Ela está. Você vai lá, abriu lá o correio técnico. Você vai pegar. Ela foi para lá dia 2/4. Foi na quinta-feira devido ao feriado. Então, você vai abrir lá, você vai achar a programação e para fazer o bloco, ela está aqui, ela está instrucionada nesse arquivo, não dentro. Que outro dia o aluno estava procurando, onde é que está o bloco? Onde é que está? Não, quando é bloco, o professor tem que instrucionar. Então, é para você responder essas questõezinhas, só que a questão 2 você vai ter que, então, fazer o cálculo. Só ela. As outras, não, certo? Aí tem a questão 1, você vai assinalar a incorreta, depois vem a 2. Essa 2 tem cálculo, Ingrid, olha, que você acabou de fazer. E a 3, você vai fazer associação com as coluninhas. Está lá no Correio Tec no dia 2. Outro ponto importante que a professora Lídia pediu para reforçar, pessoal, o Fórum de Colaboração e Apoio, ele é uma ferramenta que ajuda todos os alunos a conversar. O nosso WhatsApp é maravilhoso, funciona muito bem, mas tem alunos que não estão nele. Então, querendo, avise lá no Fórum de Colaboração, aí eu chamo todo mundo, vamos para lá, certinho? Todo mundo vai. Deu para ver, Ingrid, então, aqui? Sim, eu consegui. Eu achei sim o bloco de Então, notas. é isso. Então, assim, se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição, mais uns 5 minutinhos, depois eu vou entrar em aula para a escola. Mas fiquem tranquilos, qualquer dúvida, põe lá no Correio Tec, chama para o fórum. Porque assim, se você jogar direto no fórum, não dá um time para os outros colegas ir.
chama no Correio Tec, joga para o fórum. Todo mundo vai lá e vai conversar, né? Os urgentes, o WhatsApp funciona bem, é maravilhoso, vocês estão de parabéns. Você está no WhatsApp, Ingrid? Sim? Sim, tô sim. Aqui. Então tá fácil para a gente ir se falando. Então é isso, pessoal. Deixa eu só... Posso parar de compartilhar? Eu vou parar de compartilhar para ver vocês, só um pouquinho. A gente vai voltar para aqui. Pronto, ó. Parar de compartilhar. Ah, tudo bem. Tatiana está aqui, minha querida. Agradeço muito aos que participaram, né? Estiveram com a gente, né? Tatiana, Márcia, Eric, Ingrid, muito obrigado pelo comparecimento e pela participação, porque vocês tiram a dúvida, fica melhor, né, na hora de aí se precisa fazer uma pergunta, alguma coisa, né? Fica muito prático aí para você. Olha lá. Então, é isso, gente. Ah, lá, que maravilha, né? Isso é muito importante. A gente falou aí da atividade integrativa, tinha duas questõezinhas, a Ingrid e a Tatiane acertou, organização e direção, falaram sobre o MOC, então está muito bom. Então, parabéns a todos, e a gente espera, eu creio que até amanhã o link da gravação saia, que ele considere o público, né? Para dar tudo certinho. Mais alguma coisa, minhas queridas Tatiane e Ingrid? Tudo bem? Obrigada, professora. Boa noite. Que isso. Que bom que vocês aproveitaram bem, né? E isso é muito importante. Agradeço muito. Uma boa noite para você. Ô, Tatiane, quer falar alguma coisa, querida? Tudo bem? Não, professora, está tudo certo. Obrigada e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada para vocês também. Aí, bons estudos. E eu continuo à disposição, gente. Um beijo para vocês. Boa noite. A paz de Jesus. Olá, pessoal. Aqueles que vão nos assistir, por gentileza, fiquem atentos às orientações. Foi uma aula excelente, com a participação das colegas que estiveram conosco, a Ingrid, o Ed, a Márcia, a Tatiane, a Ingrid, né? Isso foi muito, muito bom, viu, gente? Aproveitem bastante, a gente comentou da 8, falou da 9, né? Então, aguarde, pessoal. Agenda 7, 7.1 está em curso de capa correção. A gente estima até o final da semana. Tá bom? Então, gente, um grande abraço e bons estudos para vocês. A paz de Jesus e o amor de Maria. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.